nós falaremos sobre corretivo e contorno. Eu sei que muitas de vocês ficam perdidas em relação às etapas da maquiagem e acabam não sabendo quando utilizar esses produtos, se é antes da base, se é depois, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou esclarecer todos os pontos que você precisa saber para arrasar na sua make. Vamos começar falando do corretivo. Eu, Andressa, gosto de aplicar o corretivo depois da base, mas por quê? Quando a gente aplica a base antes do corretivo, a gente já vê em quais pontos faltaram cobertura. E aí a gente consegue adicionar a camada de corretivo somente naquelas áreas que a gente quer aumentar a cobertura. Já quando você aplica o corretivo antes da base, o que acontece? Como o seu rosto ele ainda não está 100% uniforme, você acaba colocando o corretivo em todos os pontos que não te agrada tanto. Pontos esses que às vezes a base seria capaz de cobrir sozinha. Ou seja, muitas vezes você acaba construindo uma camada extra em áreas que não seria necessário. E aí o que acontece? O acabamento da sua maquiagem acaba ficando mais artificial, mais grosseiro. É por isso que eu particularmente prefiro usar o corretivo depois da base. Porque geralmente para o dia a dia a gente busca uma maquiagem com acabamento mais natural. Mas nada impede que quando você vá para uma ocasião especial, como uma festa, enfim, qualquer ocasião que você vá fotografar, por exemplo, tirar muitas fotos e quer aquela pele com efeito Photoshop, que você use o corretivo antes. Inclusive, deixo aqui uma dica, se você quiser, você pode usar a famosa camuflagem, que é o corretivo cremoso. Quando você aplica o corretivo cremoso antes da base, você deixa uma liguinha ali na sua pele. Aquele corretivo, ele cria uma película que vai receber melhor a sua base. E com isso, a fixação e a durabilidade da sua base, elas vão ser potencializadas. Agora vamos falar especificamente do contorno. Qual que é a vantagem de aplicar o contorno antes ou aplicar depois da base? Se você gosta de uma make mais levinha, com acabamento natural, aplicar o contorno antes da base pode ser uma excelente alternativa para você. Como a base ela deixa tudo uniforme, ela vai neutralizar bem esse contorno, vai realmente deixar só aquela sombrinha nas áreas onde você aplicou o produto mais escuro do que o tom da sua pele. Agora, se o que você gosta mesmo é de esculpir bem o seu rosto e disfarçar aqueles pontinhos que você não gosta tanto, aplicar o contorno depois pode ser uma alternativa mais interessante. Quando você aplica a base, você remove todas as imperfeições do seu rosto, inclusive as sombras naturais. Então, quando você vem com o contorno depois, você consegue até modificar ali um pouquinho ou criar a ilusão de traços diferentes. Eu, Andressa, gosto mais de realizar o contorno depois. Eu acho que o nosso rosto fica com um formato mais definido. Muitas vezes a gente consegue até criar a ilusão de um rosto mais fino, camuflar pontos que a gente não gosta tanto. Então, eu particularmente prefiro fazer dessa forma, mas como eu mencionei anteriormente, se você gosta de uma make mais levinha, nada te impede de realizar o contorno antes. É muito importante falar que quando a gente está fazendo o contorno ali completo, a gente não está falando apenas do produto mais escuro que o tom da nossa pele. A gente também faz a parte de iluminação, que geralmente é realizada com um corretivo mais claro do que o nosso tom de pele, geralmente de 1 a 2 tons abaixo. A parte de iluminação, ela também pode ser realizada antes da aplicação da base, e assim como o contorno, ela vai ficar mais sutil se você escolher realizar antes da aplicação desse produto. Agora, se você deixar para realizar a parte de iluminação juntamente com o contorno após a aplicação da base, aí de fato você vai ter um rosto mega esculpido, porque só o contorno por si só o ato de devolver as sombras naturais do seu rosto, já deixa ali o nosso contorno mais marcado, enfim. E aí quando você vem com a iluminação nos pontos que você deseja destacar, aí sim você consegue criar uma ilusão ainda maior de rosto mais fino ou camuflar aqueles traços que você não curte tanto assim no seu rosto. Então é um complemento e é importante a gente entender para que serve cada uma dessas etapas para decidir o que cabe ou não para nós. Agora vamos recapitular para vocês relembrarem as dicas e para vocês compreenderem melhor então o que encaixa ou não para você. Se você curte uma make mais naturalzinha, faça só o contorno antes da base. Se você gosta de uma make naturalzinha, porém gosta ali de um rosto mais esculpido, faça o contorno e a iluminação antes da base. Agora, se você, como eu, gosta de realmente marcar mais o formato do seu rosto, devolver as sombras naturais de forma que isso te ajude a disfarçar alguns pontos que você não gosta tanto,
Aí faço o contorno depois da base. Agora, se você vai para uma ocasião especial, que é uma pele completa, uma pele que vai durar mais, uma pele que te ajude de fato a criar ilusão de traços diferentes e também de um rosto mais definido, aí faço o contorno e a iluminação depois da base. Tem um detalhe muito importante a ser dito a respeito do contorno. O contorno cremoso, ele pode ser aplicado antes da sua base e depois da base sem problema nenhum. A única regra em relação ao contorno cremoso é que ele seja realizado antes de você selar a sua pele. Já o contorno em pó, a gente precisa aplicá-lo sobre algo que ele possa se aderir. Esse algo, no caso, é a base. Então sim, se o produto que você tiver aí à sua disposição for o contorno em pó, é inviável aplicá-lo antes da sua base, porque ele não vai ter onde aderir e muito possivelmente quando você vier com a sua base, você vai acabar arrastando esse produto para outras áreas. Mas se o que você quer é uma maquiagem que dure muito e a única coisa que você tem aí à sua disposição para realizar o contorno é o contorno em pó, calma, você pode aplicá-lo depois da base, antes de selar a sua pele. Como a base por si só, antes de ser selada, ela fica com aquele aspecto pegajoso, quando você aplicar o contorno em pó, ele além de fixar melhor, ele vai pigmentar mais. E aí depois é só selar a sua pele como geralmente você faz, dando batidinhas, né, para não arrastar o contorno para outras áreas. E isso é até bom, porque quando você vem com pó depois do contorno, se tiver alguma marcaçãozinha ali do contorno que tá te incomodando, que você acha que a pigmentação ficou exagerada, quando você vier com pó, ele vai deixar tudo uniforme e o acabamento da sua maquiagem vai ficar muito mais harmonioso. Mas ainda aproveitando esse gancho, se o que você quer é uma maquiagem para o dia a dia mesmo, aí nesse caso não tem problema, você pode aplicar o contorno depois de selar a pele. Só volto a frisar aqui, contorno em pó, a gente não vai aplicá-lo de forma nenhuma antes da base. Então é isso, meus amores, vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Vou deixar aqui na lateral a sugestão de alguns produtinhos que eu gosto de usar na hora de camuflar as minhas manchinhas, as minhas olheiras, na hora de realizar meu contorno e a parte de iluminação. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja, a Lumière Maquiagens, vou deixar o nosso site aqui e também na descrição desse vídeo. Então, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses itens, é só clicar aqui embaixo que vocês já serão redirecionados automaticamente para o nosso site. Antes da gente se despedir, não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para ser avisado quando os próximos vídeos forem ao ar. Então é isso, mulher! Um beijo e até a próxima!